dos sábios muçulmanos, Imam al-Awza'i, ele costumava sempre estar repetindo alguns versos do recordavam da morte. Era uma frequente. Ele dizia: يا نفس توبي فإن الموت قد حان واعص الهوى فالهوى ما زال فردانا كل يوم لنا ميت نشيعه ننسى بمصرعه الآثار موتانا يا نفس مالي وللأموال أكنزها خلفي وأخرج من دنياي عريانا ما بالك نتعاطى عن مصارعنا ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا. Imam al-Awza'i costumava repetir esses versos: alma, se arrependa, pois a morte está próxima. E desobedeça o seu bel prazer, pois o seu bel prazer continua sendo uma tentação para você. Todos os dias temos um funeral ao qual acompanhamos, e nos esquecemos com a morte dos outros da nossa própria morte, dos vestígios da nossa própria morte. Ó alma, o que será de mim e da minha riqueza que eu acumulei durante a minha vida? Se eu vou sair dessa vida nu, sem nada? O que vocês acham, da pessoa que se esquece da sua morte, enquanto ela nunca se esquece dele? Então, isso tem que ser uma presença constante na vida do muçulmano, a recordação da morte, porque só através da recordação da morte a gente vai conseguir corrigir nossos interiores, sabendo que não há, sem esperar o amanhã, a gente vai trabalhar o nosso hoje. Aliás, essa é uma das coisas que muita gente fica pensando no ontem e se esquece de trabalhar o hoje. Ou então fica pensando no futuro e se esquece de trabalhar o hoje. Então, o muçulmano, ele tem que aprender com o passado, planejar o futuro, mas trabalhar o presente para poder alcançar o futuro. Ele não pode se esquecer do presente, em função do passado, que não volta, ou em função de um futuro que não vai acontecer. Então, ele tem que sempre trabalhar o seu presente. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من فوز المستغفرين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Deus clemente e misericordioso, louvado seja Deus, e a bênção para Deus seja do profeta Muhammad, com seus familiares, seus companheiros e seus seguidores até o dia do juízo final. Irmãos, como eu comecei fazendo nos cultos anteriores, vamos falar um pouquinho sobre alguns aspectos da oração, para que a gente possa estar aprimorando cada vez mais a nossa prática. Eu falei, já falei sobre a purificação, a sua importância e como o muçulmano deve encarar essa questão da purificação. Falei sobre a questão da vestimenta, da importância da vestimenta se cobrir adequadamente para a prática da oração. E hoje vou falar sobre uma outra condição para a validade da oração, que é você se posicionar em direção à Qibla. O muçulmano, quando ele vai fazer a sua oração, ele se posiciona em direção à Meca, em direção à Kaaba. Por que isso? Não é que se adora aquela casa, mas sim porque aquela casa foi a primeira casa construída para se adorar a Deus. E quando todos os muçulmanos em todos os cantos do mundo se direcionam para ela, isso cria um sentimento de unidade, de irmandade mais forte. Por quê? Porque você tem consciência que todos os muçulmanos em todos os cantos do planeta estão se direcionando para aquele único ponto. Todo mundo junto. Então isso dá um sentimento de união mais forte. E quando Deus ordena que você direcione o seu corpo para um único ponto, na verdade esse é o ponto externo. Mas tem um benefício interno disso. Significa que quando você para com a oração, você tem que trazer para o seu coração um único foco, que é Deus o Altíssimo. Você tem que livrar o seu coração e a sua mente de todas as outras coisas que te distraem desse objetivo principal. Da mesma forma que o seu corpo está direcionado para um único ponto, a sua alma, o seu coração tem que estar direcionado para um único ponto, que é Deus o Altíssimo. É trazer a consciência de que você está parado diante do Criador, que você está em comunicação com o Criador. Esse é um dos objetivos importantes de você se posicionar em direção à Kaaba. Então, resgatar esse significado. Quando a pessoa se posicionar para fazer a oração, traga esse sentimento para dentro, de que você está se posicionando diante do Criador, você está se posicionando diante do Todo-Poderoso para um contato que você vai ter com Ele. Um outro ponto importante é posicionar de pé. Essa é outra condição para a oração. Você tem que estar de pé para fazer a oração.
E a sua cabeça, os seus olhos, tem que estar direcionados ao local onde você vai fazer a respiração. Por que isso? Porque quando você está de pé, a sua cabeça, que é a parte mais nobre, ela está erguida, ela está no alto. Quando você para diante do Criador, os seus olhos abaixam em humildade, diante da superioridade do Criador. Com isso, a sua cabeça, que é a parte mais alta, ela se curva diante do Criador. Então isso demonstra a humildade. Ela tem que relembrar o momento em que você vai estar prestando contas das suas ações no dia do juízo final. Quando você vai parar diante do Criador, e na posição de pessoa humilde, você vai estar implorando para que Ele perdoe os seus pecados, para que Ele não te castigue. Então essa tem que ser uma constante também. Então na hora que você se posicionar para fazer a oração e que você olhar para o local onde você for fazer a prostração, se lembre que existe um Todo-Poderoso e que você necessita dele e Ele não necessita de você. Que Ele é o que agracia e você é o que precisa ser agraciado. Ele é o misericordioso e você precisa da misericórdia dele. Ele é o perdoador e você precisa do perdão dele. Tratem esses sentimentos, encarem essa posição de fé e deixem a arrogância, a vaidade, todos esses sentimentos baixos de lado. Lembre-se que acima de todo o líder, de toda a liderança, existe Deus o Altíssimo, que é o líder de todos, que é o Senhor de todos, que é o Rei de todos. Então tragam esse sentimento de humildade na hora da oração. Inshallah, cada vez mais a sua oração vai ser cada vez mais aprimorada. Gostaria de relembrar os irmãos que inshallah amanhã, às 18h30, vamos estar dando início a um estudo da prática do Islã. A ablução, a purificação, a oração. Vamos estar fazendo estudo de um livro chamado Fiqh Sunnah. Então é importante a presença de todo mundo. Lembre-se, o muçulmano ele tem a obrigação de aprender pelo menos aquilo que vai fazer com que ele pratique a sua religião da forma correta. E o básico é a prática da oração. Então não deixem de participar. É fundamental a presença de todo mundo. Amanhã às 18h30. Relembrando que todas as terças-feiras, às 19 horas, estão acontecendo também as aulas do Dr. Kevin aqui na Mesquita. É importante, a gente sempre lembra, a busca do conhecimento é uma obrigação de cada muçulmano. Aquele que segue, o profeta Sam ele diz, aquele que segue o caminho na busca do conhecimento, Deus vai facilitar o caminho dele em direção ao paraíso. Então não se acomodem, não desperdicem o seu tempo em coisas ociosas. Garantam algum proveito para você e para as pessoas. Busquem o conhecimento e espalhem esse conhecimento para as pessoas, para que, inshallah, a palavra de Deus possa se espalhar. E lembre-se que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou que se Deus orientar uma pessoa através de você, isso é melhor para você do que toda a riqueza do mundo. Então, se empenhe nisso. Lembre-se dessa obrigação que recai sobre cada muçulmano. A da busca do conhecimento é de levar essa mensagem até os outros. عباد الله إن الله قد أمركم بأمر قد بدأ به بنفسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا وأسوتنا محمد بن عبد الله النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين وأن معهم منك وكرمك يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من عذاب جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وأنت يا أخي أقم الصلاة